Olá, pessoal, seja bem-vindo aí ao nosso nivelamento em matemática. Eu sou o professor Azevedo, né? Estou acompanhando vocês aí dentro do nosso nivelamento. O que a gente vai trabalhar nesse momento específico, nessa aula aí, né, próximo aí dos 10 minutos, tá bom? A gente vai trabalhar aí equações chamadas de equações do primeiro grau, né? São as equações assim bem específicas, um formato de equação aí não tão difícil de trabalhar, né? Mas de vez em quando aí algumas pessoas ainda têm um pouquinho de dificuldade, tá? Então o que a gente vai chamar, o que é equação? Na verdade a equação nada mais é do que uma sentença fechada aí, né? E se é fechada, evidentemente tem um valor que satisfaz a igualdade, tá? Ou pode acontecer de não ter, como é caso de equação de segundo grau e tal, né? Mas, então o que seria, no caso, a equação que a gente vai estar trabalhando? A gente vai estar discutindo aí equações no formato ax mais b igual a zero, que são aí as equações do primeiro grau. Ela tem esse nome aí por quê? Porque o expoente que aparece em cima do x é o expoente 1. Daí que vem a expressão equações do primeiro grau, tá? Exatamente pelo fato do expoente aí, né, da nossa expressão ser o expoente 1. Tudo bem? Então tá, então a gente já vai discutir aí processo de resolução deste tipo de equação, né? Então vamos lá. Então o que a gente tem para a gente discutir, né? A ideia para se resolver equações do primeiro grau é simples, tá? Então assim, equações do primeiro grau são equações que você consegue resumir no formato ax mais b igual a zero, tá bom? Então toda equação que você consegue resumir ela a esse processo é o que a gente chama de equações de primeiro grau. Aqui tem dois exemplos, tá? Então, uma delas, 4x mais 12 igual a zero, a outra, 5x menos 4 igual a 7x mais 12. A primeira, ok, né, já está da maneira padrão, né? A segunda, a gente consegue reduzir de que maneira, né? Deixando os elementos antes do sinal de igual. Não é o processo ainda de resolução, tá? É só para deixar o formato da nossa equação. Quer ver? A gente pode escrever assim, ó, 5x menos 7x, esse menos 4 com menos 12, né, igual a zero. O que eu fiz? Passei o 7, passei o 12 para o lado esquerdo, então na verdade a gente só vai fazer mudança de sinal, tá? Mudança de operação, na verdade. Porque se ele está somando, passei para lá diminuindo, tá bom? Então aqui vai ficar assim, ó, menos 2x, né? Aqui vai ficar menos 16 igual a zero, tá bom? Então esse é o formato que a gente tem para a equação. A ideia da resolução é simples, tá? O que você vai fazer? Deixa tudo que tem x de um lado, deixa tudo que tem x do outro e pronto, né? Então a gente já tem aí a resolução da equação. Então, por exemplo, na equação 4x mais 12 igual a zero, como é que a gente iria resolver uma expressão dessa, né? Deixa x de um lado, então você tem 4x igual, esse mais 12 passa a menos 12, tudo bem? Aí se o 4 está multiplicando, eu vou passar dividindo, então nosso x que aparece aqui seria quanto? Menos 12 dividido por 4. Aí eu faço a divisão, x igual a menos 3. Só dando um toque para vocês que a ideia aqui, gente, é o quê? É fazer a mudança de operação, não de sinal. Então repare que o 4 aqui, ó, a hora que ele passou para o outro lado, ele passou dividindo e não passou menos 4. Por quê? Porque se ele está multiplicando, a operação inversa da multiplicação é uma divisão, tá bom? Então por isso que a gente passou dividindo. Então essa é a ideia, é a essência aí para a gente estar discutindo e trabalhando com essas equações aí que são equações do primeiro grau, tá bom? Então vamos resolver alguns casos, tá? Então, como eu disse, a ideia, o processo de resolução é simples, tá? O que a gente faz? Deixa tudo que tem o x ou o y, sei lá, a letra de um lado, o que não tem a gente passa para o outro, sempre invertendo aí as operações, tá? Então, eu tenho lá 4x do lado esquerdo, vou continuar com esse 4x. Esse mais x passa para cá, fica menos 1x, tá bom? Isso é igual a quem? A 12. Então, 4x menos x igual a 12, 4x menos x vai dar 3x, tudo bem? 3x igual a 12. Aí, se 3x igual a 12, esse 3 multiplicando passa dividindo. O valor de x que eu tenho seria quanto? Seria 12 dividido por 3, né? Aí, 12 por 3 seria 4. Esse é o x aí que a gente tem, né? Então, x igual ao número 4, tá bom? Então, a ideia é simples, tá? Deixa tudo tem x de um lado, que não tem x do outro, sempre invertendo a operação, tá? Se tá mais, passa menos, se é menos, passa mais. Se está multiplicando, você vai passar dividindo. Se está dividindo, passa multiplicando e vice-versa, tá? Então, essa é a ideia da que a gente tem para a resolução. Aí tem alguns casos que a gente tem que manipular um pouco, né? Não é bem diretona assim, igual a gente fez no anterior. Então, esse é um caso, por exemplo, 3 vezes x menos 2 igual a 12 mais x. Então, qual que é a ideia? Primeira coisa aqui é eliminar esse parênteses, tá?
Então, se a gente for eliminar esse parênteses, eu vou ter 3 vezes x e 3 vezes o 2. Então, 3 vezes x vai ficar 3x, 3 vezes 2 vai ficar menos 6. Esse menos 2 repete, né? E 12 mais x também, tá bom? Agora, tudo que tem x eu vou deixar de um lado, o que não tem x eu vou passar para o outro, né? Então, escrevemos assim, 3x, esse mais x passa a menos x, igual a quem? A 12. Ainda, esse menos 6 passa mais 6, e esse menos 2 passa mais 2, tá bom? Aí, 3x com menos x vai ser 2x, igual a 12 mais 6 mais 2 vai dar 20, vai dar 12, 14, vai dar 20, né? Então, x igual a 20. Aí, se 2x igual a 20, quem que é o x nosso? Seria 20 dividido por 2, né? Conclusão, x igual a 10. O legal disso aqui, gente, é que você consegue confirmar se você fez certinho, sem muita dificuldade, tá? O que você faz aqui? Você pega a equação, aonde tem um x aqui, você vai substituir com o resultado que você achou, né? Para ver se bate com o que a gente tem. Então, vai lá, vai ficar assim, ó, 3, né? Vezes quem? 10 menos 2, tá vendo? Trocando 10 no lugar do x. Ainda, repete lá, menos 2 igual a quem? A 12 mais 10. Tem que ver se o lado direito e o lado esquerdo dá o mesmo resultado. Aqui vai ficar assim, 3 vezes, no parênteses é 8, menos 2, né? Do lado direito vai dar 22, tá bom? Repare que aqui vai dar 24, né? Tirando 2, vai dar 22 de um lado, 22 do outro. A igualdade está satisfeita, então significa que está certo o que a gente fez, tá? Então é fácil a gente confirmar se a gente fez certinho ou não, tá bom? Aí, também, lógico, né, como toda equação, a gente pode, né, colocar ela aí relacionada com algum probleminha. Então, por exemplo, Maria pensou em certo número, né? Então, Maria está pensando aqui, ou pensou num certo número. Quando a gente não conhece, antes de continuar a ler, né, já chama, né, o que a gente está buscando, o que a gente vai pensar em buscar, de x, tá? Então, o número que Maria pensou seria esse x. Tudo bem? Ainda fala assim, o dobro desse número mais a metade do número é 30. Então, o dobro do número, né? Então, se o número é x, o dobro é 2 vezes o x, né? Mais a metade, tudo bem? Do número. A metade do número, se o número é x, a metade é x sobre 2, tudo bem? E isso resulta, né, em quem? Em 30, certo? Aqui apareceu uma situação de soma envolvendo frações, né? Quando a gente tem soma de fração, a ideia, né, é fazer o quê? Trabalhar com o mínimo, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, para reduzir numa expressão apenas, né? Num caso aí de denominadores iguais, tá? Então, o que a gente vai fazer? Como aqui tem o número 1, aqui tem o número 1, né? Vou deixar tudo no denominador 2, então vai ficar assim, aqui um 2, mais aqui um 2, porque daí, se você deixar tudo nesse denominador 2, você pode ignorar esse denominador e trabalhar apenas com a parte de cima da nossa equação. Como é que faz isso? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 2 por 1 dá 2, vezes o que está em cima, que é 2x, dá 4, né? 4x. 2 por 2 dá 1, vezes x, vai dar x. 2 por 1 vai dar 2, vezes 30 é 60, tá bom? Como a gente fez, né, o mínimo com todo mundo, então você pode deixar de usar isso aqui, ó, né? Então, se a parte de baixo é igual, evidentemente a parte de cima vai ser a mesma também, né? Então, vai ficar de que jeito? Vai ficar assim, 4x mais 1x igual a 60, tudo bem? Aí ficamos com 5x igual a 60, né? Se 5x é 60, esse 5, né, tá multiplicando, a gente vai passar dividindo. Então, o nosso x é 60 dividido por 5, tá bom? 60 por 5 vai ser 12. Esse é o x que a gente está querendo e é o número que a Maria pensou. Vamos confirmar? Ó? O dobro desse número, né? O dobro do número é 24, tudo bem? Metade do número, né? Metade do número é 6. A soma deles realmente dá 30. Então, esse realmente foi o número que a Maria pensou. Tudo bem? Então tá. Gente, então a equação do primeiro grau não é tão complicado, tá? A essência de resolução é o quê? Deixa tudo que tem letrinha de um lado, que não tem do outro, sempre invertendo as operações. Tudo bem? Gente, um grande abraço aí e até a nossa próxima aula.